Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Academia da Governança Agro. Hoje eu estou aqui na Fazenda Nova Casa Branca junto com o Renato Minohara e com a Luciane Minohara e nós vamos conversar um pouquinho sobre a parte de gestão da propriedade familiar, entrando principalmente na parte de governança e sucessão. Seja muito bem-vindo, Renato, seja muito bem-vindo, Luciane. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a história do grupo, sobre como que foi esse processo de governança nos últimos anos. Bom, a história do grupo desde o começo, né? O meu pai, já falecido, seu Edson Minohara, ele adquiriu, desde de criança, ele sempre teve um vínculo muito grande com o agro, né? Meus bisavós tinham um sítio e ele criava galinha, porco, essas coisas lá. Depois ele passou a arrendar terras para plantar tomate e daí ele deu um outro passo que foi adquirir uma propriedade na região de Cravinhos, São Paulo. Isso foi na década de 70, em 71, tá? Daí para frente ele começou a aprimorar os negócios dele, a produzir café, leite, que sempre foi uma paixão, o gado de leite para ele. Adquiriu uma propriedade aqui, vendeu outra ali, enfim, até que chegou no ano de 2010 que ele recebeu uma oferta naquela propriedade e foi meio que irrecusável, tá? É uma coisa que a gente nunca imaginou que acontecesse, mas aconteceu. E ele e o meu irmão do meio, o Júnior, vieram para a região buscar uma nova propriedade. E já conheciam aqui, meu pai já tinha tido sítio na região de São Gotardo, e essa propriedade aqui foi aqui casou, né? Então nós assumimos aqui em novembro, 27 de novembro de 2010. A princípio, o Júnior e o meu pai, né? Em 2014 eu vim para cá incorporar a equipe e o Renato veio por volta de 2016, né? Então, e nós estamos aqui até hoje, né? O Renato exercendo essa função técnica, agropecuária, gestão e eu assumindo a parte financeira. Perfeito. Quando passou da gestão do patriarca e foi para vocês viram uma mudança muito significativa na parte de governança? Como que foi esse processo? Meu pai, ele nunca foi uma pessoa centralizadora do ponto de vista de gestão. Então ele entregava a direção e sentava do lado ali e acompanhava, né? Então foi um processo muito natural. A gente foi fazendo essa transição sem até perceber que a gente estava assumindo o comando dos processos. Teve alguns momentos ali nessa história que a Luciane comentou, teve alguns momentos mais marcantes, né? A minha vinda para a fazenda já estava programada, porém com a saída do meu irmão em função de problemas de saúde, a gente acelerou esse processo. Mas a incrementação, a instituição de um programa assistido de governança, de sucessão, já vinha sendo feito há mais ou menos um ano antes. Então a gente já vinha fazendo esse processo, mesmo eu trabalhando fora, à distância, acompanhando. Só que a gente chegou num momento, quando meu pai faleceu, que a gestão continuou como era, porque ele foi transmitindo de forma natural e gradual para a gente. Perfeito. E você comentou que vocês chegaram a começar um processo de sucessão que ele acabou parando no meio. Vocês chegaram a retomar? Vocês pensam alguma coisa em relação a isso? Na verdade, o processo de sucessão eu não enxergo assim como ter brecado, né? Tá. Ele só desacelerou um pouco em algumas etapas do processo, porque ele é mais complexo. Eu acho que a etapa mais importante ela foi feita. Foi estabelecer regras para a família, de governança familiar, protocolo familiar, né? As nossas decisões são todas tomadas em conjunto. As regras que foram criadas são respeitadas, são discutidas, né, em reuniões. Então eu acho que isso é muito importante, porque quando trata de uma empresa familiar, a gente traz muita emoção para o negócio. E se não existir regras que foram pré-acordadas entre as partes, é aí que o negócio bagunça. É aí que algumas partes se sentem injustiçadas, é aí que brigas acontecem. A gente, pela experiência, conhece N famílias que se desfizeram do negócio por
brigas familiares, que às vezes, se a gente trabalhar da forma preventiva, o que era sempre o negócio, a ideia nossa, quando nós começamos o processo de sucessão em 2015, era prevenir problemas futuros. Porque uma coisa que a gente entende é fato, uma vez que existe uma briga entre a família, depois é mais difícil voltar. Então nós trabalhamos de forma preventiva. Então sim, a questão de governança familiar eu acho que andou muito bem. Eu acho que faltam alguns detalhes dos processos de sucessão, de transmissão de patrimônio. A gente está em andamento, mas de forma mais lenta, mas a gente vê como menos importante do que a governança familiar, que deixa a gestão para a gente um pouco mais tranquila e mais eficiente. E a transmissão de patrimônio também, ela barra num processo, né, que aí vem da nossa história, a partir do momento que nós adquirimos essa propriedade, porque para você fazer uma sucessão familiar através desse sistema, é através de antecipação de lucro, através de cotas para os herdeiros, né? E nós trabalhamos muito, principalmente a partir de 2016, né? Porque a gente tem que falar um fato, essa fazenda aqui, ela não foi adquirida à vista, né? Então, o meu pai e o Júnior, quando vieram para cá, os pioneiros, eles vieram com um capital, né? A outra fazenda foi vendida à vista, essa daqui foi vendida a prazo. Então, você tinha um capital para trabalhar. Depois disso, né, durante o decorrer do tempo, que você tinha as parcelas anuais da fazenda, enfim, a gente trabalhou num período apertado, né? Então essa questão de transmissão, de antecipação de lucro, ela acabou ficando um pouquinho relevada a um outro plano, né? A partir do momento em que a gente vem e traça a nossa estratégia, nosso plano de recuperação, né? Quantas conversas e discussões nós tivemos aqui no escritório, o Renato, meu pai, eu, o Vitor, né? No sentido, o que nós vamos fazer, vai dar, não vai dar, como é que vai ser? E a gente traçou uma estratégia que, graças a Deus, foi bem sucedida. Então, a partir daí, a gente começaria o processo, né, sucessório. Nesse momento, o Júnior já havia falecido, ele já não estava mais conosco, que ele faleceu em 17, mas nós temos os herdeiros dele, junto com nós, né? E é bem aquela história, né, de você primeiro colocar a tua casa em ordem, né? E depois dar sequência nos processos. E nós nos deparamos nesse processo com duas perdas muito grandes, que foi a do Júnior em 2017 e a do meu pai em 2021. Então, na verdade, essa interrupção, né, se deu basicamente a isso. Mas nós continuamos nos processos, né, de governança e também de planejamento tributário, que é super importante, né? E cada vez mais aprimorando e estreitando esse laço e esse processo. Pelo que vocês estavam contando, desde da fundação da gestão da propriedade agrícola, vocês sempre se preocuparam bastante com a parte de governança, né? Tanto que vocês, antes mesmo de terem que fazer uma sucessão, vocês já começaram a se preocupar e a procurar uma consultoria para fazer esse processo. Vocês veem significativamente como isso melhorou tanto na parte do sistema produtivo quanto de rentabilidade, vocês terem sempre essa preocupação em ter uma boa governança, em procurar melhores métodos nesse sentido? Bom, o que eu enxergo? Eu enxergo que a partir do momento que você faz um negócio regrado, todos têm que seguir suas regras, os seus cargos, as suas funções dentro da fazenda, fica mais claro o que você tem que fazer, os resultados que você tem que trazer. Esse é um ponto. Então, eu acho que o nosso serviço como gestores, o Vitor também como um gestor, que é meu sobrinho, né? Todo mundo fica com suas funções mais esclarecidas, aumenta a eficiência da função. Outro ponto, a gente acaba tendo que prestar contas, né? Porque nós temos membros da família também que não estão envolvidos no negócio e também eles têm que acompanhar e cobrar da gente, como os gestores do processo, os resultados. Então, eu acho que tudo isso contribui para um melhor caminho, um melhor resultado da empresa. Eu acho que naturalmente isso acontece. E até uma transparência, né? Porque às vezes a gente acaba, no decorrer, nas atividades do dia a dia, você acaba tendo que tomar decisões que são imediatas, né?
num processo bancário de aquisição de recurso ou num processo de lavoura, de produção, e nem sempre dá para você colocar todo mundo na mesa e, o que é isso, o que é aquilo, o que deixa de ser. E quando a gente tem uma assessoria nesses processos de governança e que você tem um protocolo muito bem estabelecido, isso não é o que nos obriga, mas ele levanta aquela questão, né, de expor e de apresentar e dar transparência para todo mundo. Eu acho que o segredo de um negócio, né, que enquanto era o meu pai era sozinho, né, ele não tinha sócios, mas abaixo dele ele já tinha 3 herdeiros. E um dos herdeiros falecendo, você tem 2 herdeiros e mais 3 de uma outra parte. Então, de uma pessoa sozinha, quer dizer, de um casal, né, meus pais, que eram detentores de todo o patrimônio, hoje nós somos em 5, né. E quanto mais pessoas envolvidas no processo, maior a necessidade de você ter uma estrutura que te auxilia na organização e no estabelecimento dos processos. Perfeito. Acho que puxando um pouco do que a Luciane falou, quando a gente olha para a parte de governança familiar, a gente vê aqueles 3 aspectos, né, que a gente tem o patrimônio, a gente tem o negócio em si e a gente tem a família. O quão vocês veem que isso está unido ou separado para vocês hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que, na verdade, como o nosso negócio é um negócio familiar, eu acho que está tudo linkado, né? E então, assim, nós temos o patrimônio. O patrimônio abre uma brecha para a gente ampliar um pouco a conversa, né? Os produtores, normalmente, eles trabalham em cima de um capital imobilizado e muitas vezes eles têm lucro em anos, prejuízo em outros, muitas vezes a somatória disso às vezes dá nula, às vezes dá alguma sobra, às vezes dá como prejuízo. Então, e eles não veem os resultados do negócio. E quando a gente fala, não, é uma empresa, então a gente tem que pegar o patrimônio, o negócio tem que pegar o patrimônio e transformar em resultado, e a família também tem que enxergar resultado, não só os que trabalham, mas também os que estão fora. Por que eu digo isso? Porque acho que cada processo de governança familiar tem uma forma de tratar. O nosso processo é assim, nós temos nossos salários pelas nossas funções. O Vitor tem o salário dele pela função dele. As meninas que não trabalham fora, as minhas sobrinhas, que são também herdeiras, elas não têm o salário, porque elas têm o salário da função delas em outras empresas. Mas elas são sócias do negócio, então é importante que elas vejam que o negócio também é rentável. E como a gente trata isso? Com dividendos, né? Com a divisão de lucro no final do processo. A gente tem essa programação de divisão de lucro, seguramos isso por algum tempo, até para organizar a casa, mas esse ano que passou a gente já pôde fazer essa divisão de lucro com os sócios que não trabalham no negócio. Então não sei se eu te respondi sua questão, mas é mais ou menos isso que eu enxergo. Eu acho que sim, nós temos um patrimônio, é importante que esse patrimônio dentro do negócio gere resultados, é o negócio que vai fazer isso, ou seja, nossas ações de compra, venda, eficiência produtiva, né? E se o patrimônio valoriza ou não, é outro negócio, né? O resultado momentâneo tem que ser feito das nossas atividades que nós executamos anualmente e a família que não está diretamente ligada nesse contexto, ela tem que entender que o negócio é rentável. Então foi essa forma que a gente estruturou. Você acha mais alguma coisa? Não, está correto. Perfeito. E eu acho que até puxando um pouco do que você comentou e entrando bem na parte da família, quando a gente está falando que a gente está lidando com a família além do patrimônio do negócio, a gente tem situações difíceis. Vamos ter conversas difíceis que nós vamos ter que lidar ao longo do percurso. Como vocês veem, o quão mais difícil você acha que é estar trabalhando em empresa familiar do que com empresa não familiar, ou quão mais fácil, se você acha que é mais fácil? Qual que é a opinião de vocês dois em relação a isso? Eu vou falar um pouquinho, que a Luciane também teve experiência fora, eu tive bastante experiência fora, eu saí para trabalhar, já fui para a empresa. Eu acho assim, quando o pessoal pergunta, e aí, você saiu da empresa que eu trabalhava, você saiu, foi para lá, como que tá? Tá melhor? Eu falo, olha, são pressões diferentes, tá? Uma coisa é você estar numa empresa que eu não tinha função de direção, então eu não tinha voz ativa, então eu recebi uma pressão que muitas vezes eu achava injusta, mas eu tinha que entregar o meu resultado ali, entregando, estava tudo ok. Quando a gente vem para o familiar, a pressão é totalmente sobre nós mesmos, né? Então, o que eu te falo?
é mais tranquilo trabalhar numa empresa não familiar, mas eu não acho que é mais gratificante. Na questão que você disse, eu acho que traz muito a questão, às vezes, de conflitos, né, pessoais entre a família. Isso acontece mais nas empresas familiares. Por quê? Porque a emoção está muito mais em jogo, né? Nós estamos tratando com irmãos, filhos, sobrinhos, primos, né? Pais, mães. Então a emoção sempre é trazida e acaba, às vezes, erroneamente levando para o pessoal. O que eu sempre penso, trago comigo, eu falo, nós temos que tirar do pessoal, não é pessoal. E eu tento passar, se a gente tiver que discutir uma situação difícil na mesa, nós vamos lá e falar, pessoal, não é nada pessoal, vamos tratar isso assim, 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 porque o nosso protocolo rege assim, e eu acho que a gente deve nesse sentido. O que vocês acham? Se todo mundo concordar, boa, se não concordar, a gente parte para um sistema de votação, e até hoje sempre deu certo. Sempre deu certo. Eu concordo com o Renato, eu exerci em uma empresa fora uma função de coordenação, então eu tinha um pouco da questão, né, da entrega, e eu também acredito que você trabalhar numa empresa fora é mais delicado, é menos delicado do que numa empresa familiar, né? Embora sim, o teu senso de responsabilidade é o mesmo. Você não vai entregar menos numa empresa fora do que você vai entregar na sua empresa familiar, porque isso é o seu compromisso com você mesmo. Porém, né, a administração dos conflitos numa empresa familiar, exatamente pelo que o Renato colocou, das questões da emoção, que elas são intrínsecas, né? Nem sempre você consegue separar uma coisa da outra. Às vezes é preciso, sim, ó, vamos deixar a emoção de lado, vamos seguir o nosso protocolo, né? E às vezes isso te desgasta um pouco, né? Porque na empresa privada, você saiu de lá, você cumpriu, fez a tua entrega, era aquilo que você tinha que fazer, saiu de lá, tchau, né? Não tem aquele link, né? Que é a questão familiar. Mas eu também concordo que a gratificação de você estar no seu negócio, apesar de tudo, né, é aquela coisa que você está vendo o fruto não só do seu trabalho, mas do seu trabalho, do seu empenho na atividade em si e na gestão, né? E na gestão. Perfeito. E acho que também entrando um pouco nessa parte, como vocês dois trabalharam em outras empresas que não eram da família em si, em questão de adoção de tecnologia, tanto no campo quanto no escritório, vocês também veem uma diferença em questão de velocidade? Eu acho que eu acho que isso é meio também de cada gestor. Eu tenho meu ponto de vista na questão da adoção de tecnologia, né? Eu tento interpretar que tecnologia é aquilo que traz retorno, e muitas vezes isso é mal interpretado, principalmente na própria mídia. Às vezes o pessoal vai lá na AgriShow, por exemplo, filma uma máquina automotriz, uma máquina autônoma e fala, isso é tecnologia. Mas muitas vezes aquilo não vai encaixar para o teu negócio, e aquela máquina. Então, tecnologia é tudo que a gente aplica que dá um retorno financeiro superior ao que a gente vinha tendo. E muitas vezes isso não implica numa compra de um equipamento. Então, nesse contexto, sim, a gente tem assim, eu imagino que por trabalhar fora, a gente tem essa visão de tecnologia, eu trago essa visão de fora que o que importa é o retorno. Então, muitas vezes não é eu aplicar um adubo mais caro que vai resultar, mas talvez a forma como eu aplico esse adubo ou o momento que eu coloco ele. Nós tivemos um problema recente que foi, eu acho que isso é aplicar tecnologia, né? Vou te explicar como que foi. Nós chegamos, uma de nossas máquinas ficou inoperante na prévia da colheita. Estamos colhendo agora, começamos, e uma das máquinas ficou inoperante. Aí eu falei, poxa, não dá certo, nós não vamos conseguir colher só com esse número de máquinas, vamos precisar sair ao mercado. Aí fomos no mercado e vimos que o custo estava muito elevado, né? Mas eu preciso. Aí eu parei, sentei, discuti, falei, mas peraí, deixa eu fazer o custo. Aí eu fiz o custo da máquina, o custo da minha hora máquina trabalhada. Se eu comprasse, adquirisse, ele ficaria mais caro se eu contratar um prestador de serviço. Então eu contratei um prestador de serviço porque na minha avaliação de custo é mais barato. Eu não comprei um equipamento, mas eu acho que eu apliquei mais tecnologia no processo porque vai me dar um retorno melhor. Então, nesse conceito, sim, a gente tem essa visão de aplicação de tecnologia na fazenda. Aqui nessa fazenda você nunca vai ver as máquinas mais novas, às vezes tem, porque a gente precisa, ficou indispensável adquirir. A gente vai comprar sempre a máquina de acordo com a necessidade do processo. Eu concordo, eu acho que a gente tem essa autonomia mesmo no nosso negócio familiar,
numa empresa privada, talvez você não consiga exercer essa relação, né? Você tem que, vamos dizer assim, no bom português, engolir aquilo que vem, né? Mas na sua empresa não, você tem esse poder de decidir o que é melhor para o seu negócio, o que é mais tecnológico para o seu negócio em função da entrega e do resultado final que aquela atitude vai ter. Perfeito. Bom, eu também tenho 2 agrônomos aqui comigo, então eu não podia deixar de perguntar sobre isso. Mas aqui na propriedade vocês fazem um ótimo manejo de riscos quando a gente está pensando em diferentes culturas, né? Então como que vocês estão trabalhando isso, além da parte cultural, que vocês puderem contar um pouco sobre como vocês fazem, mas também outros tipos de risco financeiro, como que tem sido para vocês fazer esse tipo de trabalho? Tá. Então, a diversificação já é um manejo de diversificação de risco. Então a gente já optou por trabalhar, muitas vezes dá vontade de se trabalhar, não, vou trabalhar só com soja, não, vou trabalhar só com café. Mas se a gente analisar o histórico, a gente entende, por períodos, se nós tivéssemos só soja, a nossa dificuldade ia ser muito superior. E períodos, se nós tivéssemos só café, a nossa dificuldade ia ser muito superior ao que foi. 2022 foi um ano clássico, né? 2017 e 2022. São 2 anos que, se eu tivesse café, talvez nós teríamos uma dificuldade muito maior. Por quê? Porque foi anos que nós tivemos intempérie climática, tivemos geada no café e no 21 foi uma geada muito pesada, 22 nós não tivemos safra. Só que a soja vinha numa ascensão positiva e ela simplesmente tampou. E não só a soja. A gente tinha uma outra cultura aqui que a gente não valorizava muito, porque ela veio muito desvalorizada ao longo do tempo. Mas nós já adquirimos essa propriedade com uma floresta de eucalipto. Uhum. Então, naquele momento, o eucalipto serviu para tampar um déficit que o café colocou. Então, isso é mais uma situação mostrando, a diversificação ameniza os riscos. E isso a fazenda nos 13 anos, estamos indo para 14 anos, é uma prova viva. E não só a fazenda. Meu pai sempre foi muito diversificado. Tem uma matéria da Globo Rural que ele tá, o multifazendeiro. O pessoal gostava de fazer porque ele sempre gostou de trabalhar com diversificação. Cana, café. A única cultura, desculpa te interromper, tá? A única cultura que ele nunca foi adepto foi a cana. Então ele sempre foi lá naquela fazenda que tinha 100 alqueires, 220 e poucos hectares. Lá ele tinha o gado de leite, ele tinha o café, teve época de ter tomate, tinha o milho que fazia a silagem. Então, assim, mesmo dentro de um ambiente menor, ele já tinha esse processo e essa cultura da diversificação. E talvez um dos grandes atrativos dessa fazenda para ele é que quando ele entrou aqui, né, a cultura, o eucalipto, que a gente levou um tempo, mas também tem a seringueira, tem uma floresta ali de teca, que é a madeira naval, além das culturas anuais aqui, que é o milho, soja, safra, safrinha, o café, o gado de corte e nós tínhamos também o gado de leite. E o abacate. E o abacate. É muita coisa. É muita coisa. A gente mantém essa diversificação, porém nós racionalizamos um pouco. Então a gente peneirou algumas atividades onde a gente entendeu, não, se a gente tirar essa atividade do processo, o nosso negócio vai melhorar. Por quê? Ou a gente cresce ou a gente sai dela. O leite foi um caso desse, né? E tiramos algumas atividades de cultura anual de risco do processo para até nessa conversa nossa. Então esse até arroz nós chegamos a ter aqui. Nós tentamos botar uma até arroz, o meu pai quis ter aqui, até uma maquininha de beneficiar arroz. Desculpa, horrível, um arroz horroroso para comer, que eu não queria ele para mim de jeito nenhum. Mas até isso ele quis ter aqui, né? Se continuasse. Então, nesse conceito da diversificação de produção é uma forma. Agora, dentro das atividades, por ter uma produção diversificada, a gente escolhe os produtos que vão ser os produtos de segurança, os produtos que vão ser os produtos de especulação e os produtos que vão estar num misto. A soja é um produto de segurança. Então, a safra verão de grãos anuais é a nossa maior produção, é uma das nossas primeiras receitas do ano, ela não pode falhar. Então, nós trabalhamos com travas financeiras, a gente já entra garantido, então eu estou entrando hoje com 40% da produção garantida. Então, eu já tenho previsão de valor e receita e data de receita desse produto. Então, até julho, nós sabemos exatamente como nós vamos navegar com as receitas garantidas, tá? Aí depois tem, claro, o excedente de produção, que está sendo trabalhado no mercado. O milho, a cultura safrinha, já é uma cultura que a gente trabalha mais na especulação. Por quê? Porque, historicamente, se a gente colher o milho e entregar em contrato, o nosso preço local é melhor que o contrato, é melhor que o preço de exportação.
E, historicamente, os melhores preços de milho eles acontecem entre novembro, dezembro e janeiro. Então, nós colhemos esse milho a partir de julho, estocamos ele e trabalhamos ele. Aí eu falo, nós estamos especulando com milho. O café é uma cultura de segurança, mas ao mesmo tempo eu não posso avançar demais nas travas financeiras porque as intempéries climáticas podem causar mais surpresas do que a soja, por exemplo. Então a gente trava parcial. A gente entra na safra com um travamento parcial de preço, já garantindo o preço. E essas são as formas que a gente administra o nosso risco financeiro e cultural da fazenda. Perfeito, bem complexo. E até hoje vem dando certo. Para você ter uma ideia, em 2022 a gente tinha uma expectativa de era a nossa safra alta, tá? Em função da geada, a nossa previsão caiu lá dos, sei lá, 14, 18 mil sacos para 8. Nós colhemos 3 e tinha 4 mil sacos entrada. Caramba! Eu te falei só do nosso ponto de comercialização de produto, mas também tem a compra de insumos, que é todo feito uma estratégia para tentar comprar nos momentos históricos e anuais que a gente tem preço melhor e buscando não pagar juros nessas compras. Então, ou se a gente precisa pagar juros, a gente opta em pagar juros no que dá menos juros. Por exemplo, tem anos que fertilizante a taxa é muito maior que um defensivo. Então a gente opta, paga o fertilizante à vista, vamos deixar a taxa do juros para pagar os defensivos. Mas tudo estratégia anual, pontual, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas sempre vendo. Nosso negócio tem que deixar o máximo de margem possível para ser saudável, porque a gente sabe que historicamente a margem das commodities, nosso produto é todo commodity, é pequena. Então, se nós passamos por margens altas, recentes, nós sabemos que a margem baixa vem. Então, a gente tem que estar preparado para ela. Aqui dentro, a gente falou bastante sobre a parte das culturas, da produção agropecuária, mas a gente também sabe toda a importância que tem o por trás. Se a gente não tem uma boa gestão financeira, a gente não consegue ter uma boa gestão da propriedade agrícola. Como que isso funciona aqui dentro para vocês? Ô Mari, eu vim para cá em 2014, embora essa propriedade tenha sido adquirida em 2010. Então eu vim para cá naquele momento em que o seu recurso próprio ele está finalizando e você passa a ter uma dependência maior das instituições financeiras, né? E quando eu cheguei aqui, o nosso escritório era numa salinha, a gente tinha um gerente aqui e meio funcionário. Meio por quê? Porque ele só trabalhava meio período, né? E eu vi assim caixas de ordem de serviço acumulando ali e aquilo começa a te incomodar um pouco. Então eu fui passar a entender o que acontecia aqui. Ah, a gente tem um sistema, mas o sistema só lançava boleto, não fazia baixa, não fazia conciliação bancária. Bom, então vamos ver o que está acontecendo. O Vitor estava nessa parte na época, mas ele também estava na roça, então ele tinha que largar aqui e correr lá, né? Até por isso eu vim para cá para suprir essa parte. E olha, foi uma luta para a gente conseguir reformar o escritório, assim, fazer uma sala maior, né? Às vezes você não tinha lugar, eu sentava na escrivaninha ali, a minha perna saía cheia de compensado, né? Eu ficava o dia inteiro numa cadeira pior do que essa daqui e as minhas costas, né? Então eu falei, peraí, né? Mas tem que ser muito devagar isso, por quê? Porque o agricultor raiz, que é como eu considero meu pai, ele sempre teve aquela visão da roça, né? Então assim, de tudo que você faz da terra é investido em terra, né? E na roça. Então você vê hoje um equipamento, um implemento, uma colheitadeira custa 3 milhões de reais, não tem o menor problema. Você vai lá no banco, você faz um título, você financia, você faz um Finame, um BNDES e paga. Fala que você quer botar mais 3 computadores, reformar o escritório, botar mais 3, 4 pessoas para trabalhar. Não, peraí. Aí o custo é muito alto, né? Só que a gente não tinha eficiência. Nos dados que a gente tinha aqui, a gente não tinha dado. Você pegava uma planilha ou outra perdida aqui, uma planilha ou outra do Vianney, e para construir, hoje é perfeito? Não, não é. Tá? Eu tenho certeza que a planilha de custo do Renato ela é mais eficiente do que o sistema, mas a gente vem aprimorando. Fizemos uma experiência com 4 meninas ali, não deu certo, reduzimos um pouco, né? Então, vendo qual é a nossa melhor forma de adaptar à nossa realidade. Ah, você precisa de um lugar de luxo? Não, mas a gente precisa ter um conforto para trabalhar. Você precisa ter uma sala que te atenda, que eu possa receber as pessoas que vêm aqui. Eu recebo muita visita de banco, de instituições financeiras, né? Que você tenha um conforto climático, que você tenha uma máquina que funciona e que você tenha funcionários aptos a quê?
a fazer o negócio rodar sem necessariamente a tua presença física aqui. A minha função aqui não é fazer lançamento de sistema, né? Mas a hora que eu precisar de dados, como eu estou precisando agora, né, para fazer um levantamento, eu tenho que entrar no sistema e ver quanto que eu gastei com tal empresa, com isso, com aquilo, e aquilo tem que estar alinhado para a assertividade do meu trabalho, né? Então, assim, essa é uma cultura e todo agricultor raiz tem isso. Você conversa nas instituições, uma vez cansaram de me perguntar nas instituições financeiras que atendem a gente aqui, ó, você acha que isso se deve a quê? E a minha visão é sempre essa, né? Falta um pouco de amplitude, né, do negócio como um todo. Então, lógico, se a hora que vocês forem andar por aí e olhar a nossa produção, é um espetáculo, graças a tudo que é investido lá, aos insumos que são os necessários, as análises de solo que são feitas para ver o que aquela cultura está exigindo, há uma plantadeira que atenda à nossa demanda de plantio, há aquela colheitadeira, mas o trabalho que é feito na gestão, no administrativo aqui, sem esses dados a gente não chega naquilo, porque eu não consigo comprar o meu adubo à vista, porque durante muito tempo aqui você fazia custeio bancário para pagar custeio e não para comprar. Então eu pagava o juro do custeio e o juro da revenda. Então, sem essa organização, essa parte da gestão, você não consegue destinar o recurso àquilo que ele é feito. Faço um recurso para café, eu preciso usar para comprar pelo menos o adubo do café à vista. E eu pago um juro só para o banco, e não para o banco e para a revenda. Tá? E isso se deve ao trabalho de bastidor. Perfeito. Bom, gente, felizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer imensamente você, Luciane, e você, Renato, por terem aceitado participar desse episódio com a gente. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de ouvir esse bate-papo, porque eu achei que foi incrível ouvir a experiência de vocês. E só tenho a desejar que vocês tenham uma ótima safra, que os próximos anos sejam muito bons e que continue crescendo cada vez mais. Mariana, eu agradeço, eu falo em nome, claro, de todos, mas minha irmã deve falar também. Eu que agradeço a vinda de vocês, foi uma oportunidade para a gente falar um pouquinho, um pedacinho do que está sendo o nosso trabalho, do que foi a história o legado do meu pai, do meu irmão, né? Então, a gente fica muito feliz com isso, tá? E as portas estão sempre abertas para vocês. Obrigada. Eu também agradeço vocês, né? Faço minhas as palavras do Renato. Sem o meu pai e o meu irmão aqui, nada disso estaria acontecendo. O ideal seria que estivéssemos todos aqui, cada um exercendo. Não foi assim, então nós vamos fazer o melhor possível para honrar o legado deles. E eu agradeço muito a vinda de vocês e quero ressaltar a importância de uma instituição parceira nossa em estar fazendo esse trabalho, né? Porque não são todos que faz, que é um trabalho realmente de conscientização para o agricultor, principalmente para o agricultor raiz. Eu acredito que não deva ser fácil, tá? Fazer essa entrada, essa primeira entrada, mas assim, os benefícios que são colhidos para a empresa familiar desse tipo de trabalho, eles são fantásticos. Talvez eles não venham no primeiro momento, tá? Mas durante o seu processo organizacional, ele vai ficar muito mais tranquilo, a sua gestão vai ficar mais eficiente e, principalmente, a sua gestão de conflitos, tá? Talvez essa seja realmente a linha para se gerir uma propriedade familiar. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Gente. E aí, gostou da nossa conversa? Acesse agora mesmo o nosso site pelo QR Code da tela, onde você pode acessar vários materiais sobre gestão e governança no agronegócio. Te vejo lá!